Olá, eu sou a doutora Camila Lino, fisioterapeuta e médica em formação. E hoje eu quero falar um negócio muito importante com vocês. São algumas dicas de como não se lascar na hora que você estiver fazendo a redação. Gente, eu sei, é muito difícil a hora da redação. Tem hora que a gente tem que parar, pensar e não tem tempo, é muito rápido. Então não sai daí. Presta atenção que vão ser dicas especiais para vocês. Então, roda a vinheta. Vamos lá, gente, sem enrolação, vamos direto ao ponto. Eu tenho escutado muitas e muitas perguntas com relação à redação. Qual é o melhor momento de fazer ela? Para começar, eu já vou nessa pergunta. Qual é o melhor momento de fazer a redação? E aí a resposta é depende. Então, como sempre, né? Eu sempre trago essa resposta, depende. Parece que eu sou advogada que estou defendendo. Não, gente, é porque depende mesmo. Cada um vai entender seu corpo. Eu vou dar o exemplo meu. O que eu achei depois de 6 anos prestando vestibular, o que eu achei que foi melhor para mim. Se isso for bom para você, ótimo, tome para o resto da vida porque é show de bola. Se não for, ache um meio termo, ache o seu. Perfeito? Como eu faço para fazer a minha redação? Simples. Vamos supor que eu estou fazendo uma prova de 90 questões. Quando chega, vai de 1 a 90, com tudo, né? Primeiro dia de prova, vamos supor. E aí tem a redação. Como é que eu faço? Eu pego a prova, estou hipertensa. Estou me imaginando agora no momento da prova, que foram vários anos. Estou hipertensa. Primeira coisa que eu faço, antes de abrir a prova, eu respiro. Porque se eu não respirar, se eu não me controlar, o que vai acontecer? Eu perco coisa de besteira. E eu vou te falar, a pior coisa do mundo é perder coisa de besteira. Segunda coisa que eu faço, abre a prova e eu já sei quais são as matérias que eu tenho facilidade. Por exemplo, biologia. Qual é a matéria que eu vou me divertir fazendo aquela questão? É biologia? Vou para biologia. Vou lá, caço lá na prova a parte de biologia e vou fazer umas questões de biologia. Tem umas questões difíceis? Tem umas questões difíceis. Sempre vai ter umas questões difíceis. E aí, você deixa aquela questão difícil para depois. Faz as fáceis. E vai fazendo. Quanto eu fazia? Eu fazia metade da prova. Exatamente 45 questões. Fáceis, rápidas para mim. Camila, não tem 45 questões só de biologia. Não, não tem. Eu faço numa ordem. O que é fácil para mim? Biologia. Depois o quê? Português. Depois o quê? História. Depois o quê? Geografia. Depois o quê? Matemática. Agora, há provas que a banca era mais difícil. Que eu sei que a banca era mais difícil justamente em biologia, porque eu estava prestando para medicina. Então, eles dificultavam um pouquinho mais. Então, o que eu fazia? Fazia uma questão de biologia, uma questão de matemática, para o meu cérebro não cansar. Qual é o maior problema de quem presta vestibular? O cérebro chega uma hora que ele buga completamente, ele buga. Então, para o cérebro não cansar, eu fazia associação. Biologia com matemática, português com física. E eu ia intercalando exatas com alguma outra coisa. Exatas com humanas, exatas com biológicas, para não cansar. 45. Passou de 45, o que eu faço? Desisto da prova? Não, não desisto da prova. O que eu faço? Levanto e vou no banheiro. Vou no banheiro, vou beber uma água, vou me alongar. Por que eu falo me alongar? Por quê? Porque o alongamento, gente, ele tira um pouco do estresse, do peso que a gente tá na hora de fazer o raio da prova. E aí, antes, comi bola. Rapidinho. Volta. Antes de eu ir no banheiro, o que eu fazia? Eu dava uma xeretada lá na redação. Qual que é o tema da redação? Vamos falar sobre qual cor é o céu. Bem, a pergunta é, que cor é o céu? A resposta minha,
céu é azul. Pelo menos na minha concepção, o céu é azul. Tá bom, então eu já tenho a pergunta que a redação tá me fazendo, porque, gente, sempre vai ser em base de uma pergunta. Você sempre vai ter que dar um posicionamento, você sempre vai ter que falar sobre alguma coisa. Você tem que ter uma expertise sobre isso. E se você não tiver, você consegue dar umas enroladinhas. Mas você consegue fazer isso, esse caminho, esse percurso no teu cérebro enquanto você tá indo no banheiro. Você dá aquela relaxada, vai no banheiro, lava a mão, bebe uma água e volta. Quando eu volto, o que eu faço? Continuo as 45 coisas? Não. Eu voltei do banheiro, eu já tô com uma linha de raciocínio. Eu já sei que eu vou falar, olha, o céu é azul, porque quando eu acordo, eu olho para ele e ele tá azul. Eu fiz uma linha de raciocínio. Eu vou escrever a redação à torta e à direita? Eu não. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma linha de raciocínio. Toda redação, ela tem um formato. Eu vou chegar nisso um pouquinho mais detalhado mais pra frente, mas só discursando rápido. Toda redação, ela tem um formato, início, meio e fim. Se ela tem início, meio e fim, eu vou traçar esse objetivo para mim. Eu vou fazer um início, um meio e um fim na minha redação. O que eu vou falar? Eu vou começar assim, eu vou falar no meio a minha tese, a minha argumentação vai ser essa, e eu vou finalizar assim. Já tem um caminho traçado. Coloco esse esboço lá na folha de rascunho. Às vezes eu colocava só num cantinho assim. Vou falar disso, 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 disso. Ponto. Fazia as outras 45 questões. Camila, não dá tempo de fazer as 45. Ok, faz 25. Volta 25 questões e faça. Beleza? Beleza. Sobraram quantas? Fiz 25. Já fiz 45, já fiz mais da metade da minha prova. Sobrou apenas 25 da minha prova para fazer. Normalmente, as 25 mais difíceis. Ou que eu vou gastar muito tempo nelas, ou que eu não sei em absoluto e eu vou ter que chutar. Então, essas aqui eu deixo por último. O que eu vou fazer depois disso? Eu vou fazer a minha redação. Não estou passando a limpo ainda. Estou montando ela. Cheia de riscos, de rabiscos, de isso, disso, daquilo outro. Montei a minha redação. Respiro. Vou para as questões difíceis. E depois, ou chutar, e depois eu passo a limpo. Camila, você é louca, não dá tempo de fazer tudo isso. Dá. Te garanto que dá. Como que dá para fazer tudo isso? E aí eu já entro na minha próxima questão. A minha próxima questão. Como é que eu me organizo para fazer uma boa redação? Treina! 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 Como que se treina a redação? Faça! Como que a gente sabe o que vai cair? Não sabe. Só se você tiver uma bola de cristal ou consultar a Deus. Porque do contrário você não sabe. Então você vai treinar de tudo a tudo. Vai treinar de tudo a tudo. Tudo você vai treinar. E aí você vai saber o tempo que você leva para fazer a prova, porque você já treinou antes a prova com a banca, que eu já venho falando em alguns vídeos. Você vai saber o quanto tempo você vai demorar para fazer esse tempo de 45, de 25, de outros 25. Então, você vai ter essa expertise de quanto tempo você demora para fazer uma prova. Chute um pouquinho sempre para mais. Por exemplo, normalmente eu faço a questão de biologia em 1 minuto. Chute 1 minuto e meio. Porque se você estourar, você está preparado para correr atrás. Beleza? Então, faça tudo isso. Se prepare para isso. E aí, você vai conseguir entrar nesse tempo para você conseguir fazer essas delimitações que eu estou falando. Camila, o que eu não devo fazer? De forma alguma na hora da prova. Vamos lá. Primeiro ponto, fugir do tema. Pelo amor de Deus, não fuja do tema. Se o tema da redação é que o céu é azul, não vem falar que a cor do Minion é laranja. Ou melhor, amarela. Porque o Minion é um amarelo, não é laranja. Não vai falar disso. Fala que a cor do céu é azul. Pelo amor de Deus. Não foge do tema. É muito fácil fugir do tema. Eu falando desse jeito, parece que é muito difícil. Não é, gente. Às vezes a gente se perde, se embanana no nosso próprio raciocínio e foge do tema. Então, tenha uma linha de raciocínio.
Segundo, eles vão te dar textos para você se basear, para você escrever. Não copie e cola, pelo amor de Deus. Não pega aqueles textos e copia o que está escrito lá na sua redação. Porque se o cara quisesse ler aquele negócio, ele estaria lendo aquele negócio, não estaria te dando aquilo. Então, não copie e cole. Use aquilo como base. Por exemplo, normalmente eles colocam uma coisa que é a favor, um texto que é a favor e um texto que é contra. Então, dentro dessas duas argumentações, você vai ter que se basear na sua. Você é a favor ou você é contra? Se você for a favor, você vai de acordo com aquilo que o cara falou que é a favor. Não copiando, mas de acordo. Se você for contra, você vai de acordo com aquilo que está contra. E se você não for nenhum dos dois e você tiver uma terceira opção, melhor ainda. Mas ela tem que estar bem baseada, ok? Isso aí é regra de ouro. Próximo ponto, pontuação. Gente, eu vou falar para vocês que não há coisa pior do que uma pontuação mal feita. Por quê? Pontuação nada mais é a forma de leitura. Se eu falar corrida assim sem nenhuma pontuação, vai ficar difícil de vocês entenderem. Tem que ter uma pontuação para que vocês possam entender. Quando eu falei dessa forma, eu coloquei a pontuação. Deu para entender por que é tão importante a pontuação? Então não comam bola nisso. Isso é muito importante também. Outra coisa que eu acho que é a mais importante de todas é a coisa chamada coesão. E isso desconta um ponto absurdo na hora da prova. Por quê? Principalmente se for do Enem. Por quê? Gente, coesão nada mais é do que ter início, meio e fim. Você não vai fazer um diálogo com alguém e vai falar, gente, a cor do céu é azul, a bananeira ela tá plantada lá na casa do vizinho, olha, o meu cachorro morreu. Você não vai fazer isso. Não existe conversa nisso. Não tem como ter uma conversa nisso. Coesão é justamente isso. Você vai falar sobre um tópico, você pode até falar sobre o outro, mas você tem que linkar uma coisa à outra. Ou seja, gente, o céu é azul. Eu estava comentando sobre isso com a minha amiga no dia que o cachorro dela morreu. Nós estávamos discutindo sobre isso olhando para uma bananeira. Eu linkei tudo o que eu falei numa frase e fez sentido. Isso é coesão. Então, se não tiver coesão entre as suas linhas de raciocínio, que também é coisa fácil de se perder, e não adianta botar um E disseminado em qualquer lugar que não dá coesão, tem que saber onde colocar. Se não tiver isso, não tem como. O redator vai lá e vai dar zerinho. Vai dar zerinho. Ou vai descontar pontinho que vai fazer falta depois. Então, tenham isso, tenham essa coisa de coesão. Novamente, como eu faço para adquirir isso? Treino, 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 treino. Gente, antes de continuar, que eu já estou chegando no final do vídeo, eu quero pedir uma coisa para vocês. Por favor, deixem aqui seu like, porque eu acho que eu falei coisa ali, ó, perfeita para vocês. Se inscrevam nesse canal, porque tá vindo muita coisa, gente, é muita coisa boa. A gente está trabalhando aqui para trazer coisas excelentes para vocês, tanto de matéria de vestibular, quanto de curiosidades da área de medicina, curiosidades da área geral, da área da saúde. Então, por favor, deixa o seu like, se inscreve nesse canal e compartilha para geral, para isso aqui virar, para esse canalzinho aqui crescer e a gente ser, ó, show de bola, beleza? Continuando, que eu ainda tenho mais coisa para falar para vocês. Vou falar de uma coisa. Os temas da redação, Camila. Eu não vou dar uma de mãe de Ná aqui, tentar trazer o tema da redação desse ano para vocês. Não vou. Sabe por que eu não vou? Primeiro, eu não tenho expertise para falar sobre isso. Eu já saí da área do vestibular há um tempo. O que eu tô trazendo para vocês, justamente a expertise que eu trouxe desses 6 anos aí prestando vestibular. Batendo a cabeça na parede que nem uma louca para passar. Eu não quero que vocês passem por isso. Eu não estou atualizada. Aí a pergunta fica: os temas da redação são assuntos que estão em alta?
Qual é a frase que eu mais gosto, meus amores? Depende. Por que depende? Porque nem sempre o que está em alta para você é o que realmente está em alta. Como assim? O que está em alta para a medicina é um assunto. O que está em alta para a biologia é outro assunto. O que está em alta no mundo é outro assunto. Então tudo depende. Qual é o problema? Você, estudante de vestibular, precisa saber de tudo. Por isso você precisa se manter informado. Por isso você não pode ficar só em rede social de Facebook, Instagram, TikTok, etc. Você precisa estar bem informado. Existem inúmeras formas de você estar informado. Então não perca isso de vista. Por exemplo, nem sempre é os assuntos midiáticos. Se a gente fosse chover no molhado, Covid. Covid é o assunto do momento. Estamos aí em pandemia, estamos aí lascados, ferrados e mal pagos. Se eu fosse falar, esse ano vai cair Covid, tem a possibilidade? Tem. Mas vamos lembrar o que aconteceu em 2017? Em 2017, a gente estava num momento que estava falando de outros assuntos mais relevantes politicamente. E qual foi o tema de 2017? Eu vou até colocar aqui. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Pum! Ninguém estava esperando isso. Tinha poucas pessoas falando sobre isso sim, mas eram poucos, ninguém estava esperando esse assunto. E quando surgiu, teve gente que conseguiu fazer um bananel na cabeça dele de confundir surdo com mudo. Então, qual é o problema de você, jovem padawan, estudante de vestibular? Tem que saber de tudo a tudo. Como saber de tudo a tudo, Camila? Eu preciso estar aprofundada em todos os assuntos? Não, você tem que saber discursar sobre um assunto. Vou dar uma diquinha importante. Sabe uma coisinha que a gente fala que é estilo bombril, que serve para tudo? Constituição de 88. Minha mãe deve estar rindo horrores agora. Porque, gente, em tudo eu enfiava a Constituição. Em tudo eu enfiava a Constituição. Estamos falando sobre a formação educacional de surdos no Brasil. Constituição de 88 nos garante que temos direito à educação. Entrou. Estamos falando sobre saúde. Constituição de 88 está dizendo que nós temos direito à saúde. Estamos falando sobre o direito de liberdade de expressão. A Constituição de 88 nos dá o direito de expressão. Então, gente, se liga. Tenham sempre cartinhas na manga mostrando que você sabe algum conhecimento prévio. Isso é importante. O que vai cair esse ano? Mãe de Ná, Camila não sabe. Mas tenham cartas na manga para vocês poderem falar sobre tudo. Tudo, de tudo a tudo. Aprofundadamente? Não. Superficialmente para ganhar o 100. Fechou? Vamos lá. O último tópico que eu tenho para fechar com chave de ouro esse vídeo, que eu acho que é o mais importante. Como é que eu me preparo para fazer uma redação? Eu já falei. Faça. Hoje vou fazer uma redação sobre surdos. Quarta-feira, vou fazer uma redação sobre Covid. Quinta-feira, vou fazer uma redação sobre a possível provável Terceira Guerra Mundial. Outra redação que eu vou fazer na quinta-feira sobre a influência que os influenciadores, nós do YouTuber, temos sobre vocês, jovens. Por que não? Ou vou fazer uma redação sobre a influência que a pandemia tem no nosso emocional. Por que não? Faça várias redações sobre temas até absurdos. Faça. Treine. Outra dica, pegue lá, dá uma gugada. Pegue redações nota 1000, redações que foram 100, top 100 no coisa. Estuda elas. Tenta fazer pelos mesmos temas. Vê a abordagem, vê como que ela fez. Analisa aquela redação, não apenas lê. Cara, eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai conseguir. Você vai chegar lá. É treino, gente, não tem erro.
Do mesmo jeito que matemática só dá certo depois que você entende a lógica e treina, a redação é a mesma coisa. Você só pega ela de fato e verdade na hora que você entende, analisa e treina. Fechou? Gente, falei demais, foi demais. Vocês estão cansados de mim já. Para cansar, para desestressar, para acabar esse vídeo de uma vez, deixa seu like, deixa sua inscrição, compartilha para aquele teu amigo que tem dificuldade de fazer redação, que eu tenho certeza que essas dicas vão ser excelentes para ele. Ok, meus amores? Deixa aqui também nos comentários alguns temas que vocês gostariam. Conte para mim se esse vídeo valeu a pena para você, se esse vídeo te ajudou e principalmente se ficou alguma dúvida. Tô aqui esperando vocês. Fechou? Um beijo, até a próxima semana!